Olá, boa noite. Primeira live da Librand. Gente, uma das coisas que eu queria ser quando era criança era apresentadora. Eu adoro live, que eu me sinto apresentadora. Nath já entrou, que bom que você tá aí, Nath. Oi, boa noite pra todo mundo que tá aqui. A Yasmin, que é a nossa convidada. Vou chamá-la. Yasmin tá entrando, gente. Olá. Olá! Boa noite. Boa noite, o pessoal que segue a Librand, boa noite para quem me segue, estamos aí. Maravilhosa! Já vou começar boa noite, bem apresentadora. A gente treina, Vou né? falar, né? 10 anos sem se ver, talvez? Ai, por aí. Acho que a gente nem conta isso para não entregar nada, né? Exatamente, se não entregar a idade. Gente, para explicar para vocês, a live é a primeira live que a Librand está fazendo. E, bom, acho que o pessoal daqui não me conhece. Eu sou a Lid, eu sou CEO da Capitu, que é a agência que cuida do marketing da Librand. E primeiro queria agradecer a Nath e a Librand, que são visionários, que sempre topam as ideias mirabolantes. E eu acho muito importante esse espaço, porque é muito comum que campanha do Dia dos Namorados seja mais tóxica do que outra coisa, né? As pessoas sempre pensam em vender. Claro, é uma data comercial, então as marcas sempre são mais voltadas a tentar vender produto, só pensam no compra, 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 e na verdade esquecem que conteúdo existe para conectar as pessoas, para fazer as pessoas se sentirem melhor, não pior, né? Então, fiz esse convite para a Yasmin, que fiquei muito feliz dela ter aceitado, que a gente usar, esse é o nosso evento de Dia dos Namorados da Librand, um evento digital, claro, né, porque a gente está nesse momento de isolamento. E a ideia é que esse espaço seja para a gente conversar sobre amor, sexo, solidão, que já são temas complicados e que se complicam um pouco mais, né, nesses tempos de pandemia. Você quer se apresentar, Yasmin? Ah, vamos lá. Eu sou psicanalista, hoje eu já estou fazendo a minha segunda formação. Eu fiz a primeira formação em psicanálise freudiana. Nesse momento eu curso a psicanálise kleiniana, que é uma psicanalista que veio mais ou menos no final da carreira do Freud e se alimentou muito do conteúdo dele. A minha primeira formação, como a Lid falou, é em jornalismo. A gente se conheceu na faculdade, tivemos esse prazer de seguir aquele ciclo de formação juntas. Trabalhei com comunicação há 13, 14 anos que eu trabalho com isso. Faz uns 2 anos e pouquinho eu tenho me dedicado praticamente à psicanálise e sigo com clientes de comunicação mais no âmbito da psicanálise. Agora já abri mão de agência, já abri mão do outro lado. Fico mesmo Eu usou só aquele cuidando. da Hermione, do Harry Potter, que volta no tempo, porque como você fez isso tudo nesse tempo? Eu não sei. Eu não sei, de repente isso aconteceu, assim, quando eu vi estava acontecendo. De repente você apareceu psicanalista, eu falei, meu Deus. Pois é, eu comecei a formação em 2016, um pouco depois que eu cheguei em São Paulo. Trabalhei um pouco depois em produtora, agências de publicidade, produtoras de filme, enfim. E aí agora a gente usa tudo isso para poder fazer o quê? A Sim, psicanálise aí, botar a uma hora cara faz. na. Sim. Gente, como boas estudiosas, né? A gente até relembrou os tempos de trabalho de juntas. Estou aqui com as minhas perguntinhas no caderninho. Temos também perguntas que vocês mandaram. E aqui durante a live, se vocês quiserem mandar perguntas para as minhas, fiquem à vontade. Bom, primeiro, amor é um tema difícil. Você, como psicanalista, as sessões devem ser bastante em cima disso, né? Tá mais complicado agora? Amor em tempos de pandemia, de isolamento, se complica mais? Se complica porque a gente foi privado de muita coisa, né? Então, é um momento que a gente começa a avaliar Cara, o que eu estava fazendo da minha vida? Eu chamo de sublimações sociais, vamos chamar assim. Que é sair, é o bar, é encontrar uns amigos, sei lá, caminhar no parque, ir pra praia, dar uma volta na rua, entrar em contato com a natureza. Todas essas coisas que a gente fazia, de uma hora para outra, não pode mais.
E aí gera um processo de luto. Na hora que gera esse luto, a gente fala assim, caraca, tudo de bom foi embora, acabou, não tem mais nada que eu gosto de fazer. As pessoas não estavam habituadas a essa relação com a casa, a relação com as próprias pessoas da casa. Então era assim, ai, briguei, deixa eu sair. Deixa eu resolver isso fora. E agora a gente está no âmbito interno. Então, você lida com esse luto parece que está tudo ruim, você só consegue ver o que está ruim. Então, ver o amor nesse momento, ver as coisas legais, conseguir separar realidade de fantasia, né? Tudo isso é o desafio do momento, assim. Tipo, como conseguir olhar alguma coisa boa, como conseguir olhar o amor dentro do momento que eu só consigo ver o caos. Como olhar aquela pessoa e falar, nossa, eu te amo, mas puta, agora eu tô com muita raiva de você. Sim. E do ponto de vista psicanalítico, o que é o amor? Ah, então, isso assim é o tabu. Vamos começar já rasgando. Na psicanálise, o amor só existe porque a gente odeia. E aí é uma coisa que eu tenho, cai o queixo. Porque o que a gente sempre aprendeu? A gente sempre aprendeu que o ódio é um sentimento baixo. Ai, como assim odiar as pessoas? Você precisa ser um ser humano evoluído. Não cultive sentimentos negativos. Só que se a gente vai pensar na fundação desse ser humano, o ódio, a agressividade, tudo isso movimenta a gente, né? Quando a gente fala assim, ai, tô virada no ódio. Olha só o que eu faço virada no ódio, né? Pensando na nossa formação, vamos lá, o bebê nasceu, sente um incômodo. Esse incômodo pode ser fome. Depois dizem para ele que é fome. Ele chora, ele tá com raiva, ele tá com ódio ali. E aí ele vem e é amamentado. Aí ele fala, opa, peraí, gostosinho? Aí essa pessoa vai embora. Aí ele fala, ué, tô com fome de novo, chora, raiva. Essa pessoa vem e alimenta de novo. E você fala, ué, então, peraí, se eu botar meu ódio, uma pessoa vem aqui e me alimenta. Nossa, que culpa! Gente, tudo bem, você é uma criança, então tudo muito reduzido, né? Que Sim, mas a gente culpa! tá Tô construindo uma muito relação culpa. saudável, então, né? Que culpa, culpa. Preciso amar essa pessoa. É a hora que o bebê faz aquela cara fofa. Dá aquele sorrisão assim. Aí você derrete. Sedutor o bebê, né? Safadinho ele. Só que aí, a partir disso, então é quando essa expressão do ódio é colocada para fora, quando a gente vê essa agressividade, que a gente abre caminho para o amor. Isso é muito legal porque, assim, trabalhar o ódio é importante. Olhar esse ódio, olhar o que a gente odeia, para que a gente possa ser capaz de evoluir no amor. Senão a gente fica nessa relação de bebê, nessa relação infantil, quase, com um sentimento. Porque você não se permite odiar, você não coloca o ódio para fora, seu amor acaba nunca sendo, tipo, genuíno de fato. A gente começa a chamar de amor o que é falta. Amor, na verdade, é desejo e dependência, porque o amor incondicional mesmo é do bebê com a mãe ou o cuidador. Estou falando mãe aqui simbolicamente. Essa história de que a mãe ama incondicionalmente o filho, mentira. Ela ama a si mesma e o filho é um produto dela, por isso ela ama a criança. Na verdade, está amando ela mesma. Mas aí é muito tabu, né? E aí o amor, ele vai passando por uma sofisticação ao longo da vida, ele vai passando por uma maturidade. E que a gente diz que uma... Não tô te ouvindo. Lid, não tô te ouvindo. Não. Vocês estão ouvindo a Lid? Não, não tô ouvindo. Meu Foi e voltou. Deus, você tá enganado aqui. Agora sim, mas Tá me ouvindo agora? sim, melhorou. Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo bem. Pra você, o seu vídeo ficou um tempo Eu tô te ouvindo, congelado, agora depois voltou. voltou. Tá me ouvindo? Então, ele vai passando, então, por essa... Melhorou. Melhorou? Sim.
Ó, vou seguindo. A próxima pergunta seria... Vou concluir. Esse amor, ele vai passando por uma maturidade, ele vai Eu acho que a gente ficando. tá aí, tá repente A ideia internet baiana, gente. Eu tô na Bahia. Tá. Então, a ideia é que o amor verdadeiro, ele transmita tranquilidade mental e felicidade. Tô te ouvindo. Qualquer coisa que vá fugindo disso, você pode questionar o que está por trás, de que falta eu estou falando. Esse amor de verdade, esse amor genuíno traz segurança, satisfaz a si e ao parceiro. Então, existe a preocupação mútua de eu estar bem e o meu parceiro também estar bem. Então, é um caminho que a gente trilha para conseguir, de fato, amar. Sim. E é por isso que a gente quer tanto se relacionar para sentir esse primeiro conforto materno. É justamente por isso eu acho que, pelo pouco que eu sei, o amor, a questão do amor está muito relacionada com o que a gente espera do outro, né? Não é muito pela gente. É por isso que a gente busca tanto, que a questão é sempre essa, né? Se relacionar, o que é relação, o que a gente procura no outro. E tudo bem. Então, aí tem um monte de... Então, um monte de coisa. A gente não. Primeiro, a gente tem que procurar na gente. A gente se relaciona sim pela falta. A falta move. É a falta que faz com que a gente busque um outro para complementar e tapar esse buraco, esse vazio. E o que você nomeia. Depende de cada um e isso é muito individual. Esperar do outro... Aí você já está falando esperar, expectativa, idealização, frustração. Você já consegue ir pensando nisso, assim. Porque enquanto eu não entendo o que eu desejo, e aí essa é uma chave bem legal da gente pensar, qual é o meu desejo, o que eu quero, o que eu espero de uma relação, eu vejo se o outro dá conta de atender. Não que o outro se encaixe no meu modelo, mas olha, isso é importante para mim. Será que estou me relacionando com as pessoas que valorizam a mesma coisa ou que têm condições de atender? Porque às vezes a gente quer uma coisa e o outro não tem como dar isso. Tem gente que quer uma relação monogâmica com pessoas que não são monogâmicas. Tem gente que quer filho com pessoas que não querem ter filhos. E aí, quando você fala da mãe, uma coisa que eu gosto muito de falar é que, às vezes, a gente escuta muita gente que quer uma pessoa para estar do lado e que, no fundo, quer um príncipe encantado. É alguém que adivinha o que você pensa, o que você quer, a comida que você quer, se hoje quer ficar em casa, se você quer sair. Cara, isso é mãe que adivinha que você fez cocô e aí magicamente aparece para trocar sua fralda. Você fala, não falei nada, ela tá aqui. Será que é aquilo? Será que é aquilo outro? Sim. Mas sim. E aí tem... saber o que é do outro antes de se relacionar é uma loucura, porque a gente passa a vida inteira tentando entender o que a gente quer, né? E muda de ideia também, né? Então, mudar de ideia é ótimo. Eu sou super a favor da autorização da mudança. Tipo, caraca, quer mudar? Muda. Beleza, hoje você pensa assim. Hoje você consegue ver isso. O que vai vir amanhã depende da Lidiane do futuro, depende da Yasmine do futuro. Vamos trabalhar o hoje, que é um desafio da quarentena. Tá todo mundo querendo projetar o amanhã. Como vai ser a minha relação amanhã? E a gente está num momento muito crítico. A gente está num momento que é um dia de... A Lidia está travada. Eu vou seguindo. Se travar, vocês, por favor, avisem aqui. Uma das coisas também que a gente usa para se relacionar é o poder odiar. Essa parte do ódio que eu falei lá atrás é um ódio que está dentro da gente. Só que a gente não admite que ele existe dentro da gente. Então eu me relaciono para poder apontar isso no outro. Para poder odiar o outro. Por isso é muito mais fácil perceber no outro o defeito que a gente tem. Que loucura! Eu falei que era loucura, era babada essa história do amor. Gente, psicanálise é mesmo.
E é muito legal uma coisa que, à medida que a gente vai evoluindo, o amor fica no plano individual, nas relações mais íntimas, e o ódio você coloca ele na sociedade. Acho que isso explica algumas coisas da sociedade que a gente anda vendo por aí. Sim, agora que, principalmente durante a pandemia, a galera tá técnica, só viu, não tem mais chance de erro. É um prazer em cancelar, né? Um prazer em machucar. Claro, tem gente que tá errando mesmo, mas todo mundo erra. E aí é pegar a galera para Cristo mesmo, né? Parece que tem um prazer meio negro, né? Em machucar o outro. Isso tem observado isso em rede social, que já é uma coisa um pouco comum, né? De como as pessoas estão escondidas, né? Protegidas pelo digital, elas às vezes são mais cruéis nos comentários, né? Os haters. E muita gente virou hater a agora, rede que nunca social. foi hater, tá exercendo esse ódio do digital, né? Porque não tratar mal, ser meio mal educado com alguém no caminho para o trabalho. O ódio está sendo exercido digitalmente, né? Então, quem comete algum erro ali, já era. Digitalmente dentro de casa, né? Que, enfim, o número de violência contra a mulher tem aumentado muito. Porque esse cara que tinha os escapes, era o bar, era o boteco com os amigos, enfim, era o futebol, sei lá, os escapes masculinos no geral, e aqui eu tô sendo bem assim, senso comum mesmo, não quero entrar nas especificidades. Eles não existem mais. Então, onde esse homem que não recebeu autorização para lidar com o ódio, para lidar com o sentimento, porque não existe educação masculina de sentimento na nossa sociedade atual, ele projeta na mulher. E aí eu sou totalmente bom, o outro é totalmente ruim. O amor tá comigo, eu sou um ser muito maravilhoso, e o problema tá no outro, né? Porque eu não posso olhar para minha sombra. Eu não tô dando conta de olhar para o que me assombra. Sim. É terrível como, assim, assustador o número de como, né, a violência contra a mulher. Mas eu não tenho muitas informações sobre isso. A minha dúvida é a seguinte: ela aumentou, a pessoa já era violenta, ela tá mais violenta porque ela tá passando mais tempo com a outra pessoa, ou pessoas que não eram antes não se mostravam abusadores, não se mostravam violentos. Agora, justamente pelo que você falou, por não ter esses escapes, as mulheres foram surpreendidas por ter um parceiro que elas não conheciam, por ver esse outro lado. Um abusador é sempre um abusador. A questão é que a gente normaliza muito abuso porque a gente foi educado a partir de muito abuso. As nossas gerações, eu imagino que nosso público seja muito parecido em termos de gerações, são gerações que não foram educadas como hoje já se pensa em respeitar o espaço dessa criança. É sempre muito abuso. É abuso psíquico, é cobrança, é abuso emocional, é abuso de... Tem os físicos, sim, tem os que são mais denunciados, mas às vezes uma simples cobrança por nota, a forma como ela vem numa forma de abuso. E aí a gente normaliza os abusos na sociedade, a gente normaliza no trabalho, a gente normaliza nas relações de amizade e, por que não, nas relações amorosas. Não é diferente. Então esse cara, provavelmente, eu não tenho os dados das pesquisas para te dizer, mas provavelmente ele já era abusador, uns provavelmente já batiam, sim, e seguem batendo e talvez mais, outros não. Mas por não conseguirem extravasar de um lado, trazem isso para o âmbito interno. Quando você está se relacionando, você vê o bom e... Porque já é naturalizado, né? Como é tão naturalizado quando está numa situação de abuso, como descobrir? Ainda mais agora isolado, né? Quais são os indícios? Quando não é físico, acho que quando é físico é mais óbvio, né? Mas quando é psicológico,
Eu avaliaria pela invasão do espaço. E esse espaço, ele é simbólico, né? Então, se você pensar num abuso sexual, é alguém invadindo o espaço do corpo alheio. O abuso psíquico é alguém invadindo o espaço psíquico alheio. E aí é muito delicado fazer isso sozinho. Pode não ser legal. Então, se você estiver passando por uma situação dessa, quiser falar comigo no privado, a gente conversa. Não é assim, não é tipo, porque apanhou, vai sair de casa. Tem muita coisa envolvida. A relação com essa pessoa não é simples. Se fosse simples, a mulher tinha saído. E o abuso gera dependência, o abuso gera segurança. Os abusadores trabalham demais com a questão da segurança. Então, parece que se ele for embora, acabou, e não é por aí. Então, eu ficaria atenta à sensação de invasão do espaço. E é sentir mesmo, porque às vezes o que é abuso para mim não é para você, não é para o outro. Então, é muito delicado e, de fato, varia de caso para caso. E, às vezes, você pode passar a vida inteira sem perceber que você estava sofrendo um abuso e um dia falar: olha aquilo que faziam comigo, putz, era um abuso. Mas percebo, assim, comigo e com as amigas. Depois, inclusive, as coisas depois, né? Quando você sabe do relacionamento, aí não, aquilo que fazia com você, não. E você percebe como eu passava por aquilo, mas na hora que você estava nessa situação parecia completamente comum, coisa muito simples. Por exemplo, lembro, acho que o único caso que foi comigo, o cara falava muito: ninguém vai te amar como eu te amo. Você tem que ficar muito feliz por eu te amar. Como assim? Aí você fica com aquela sensação de que eu preciso ficar, né, nesse relacionamento. É a única chance de alguém gostar de mim, né? Valoriza mesmo naquela situação muito ruim, você valoriza porque é como se fosse um prendo, mas tem um benefício, pelo menos tem alguém que te ama, né? Não, sempre tem benefícios. E abusadores são extremamente sedutores. Abuso é muito doido. E abuso em várias situações. Uma coisa que eu gosto de falar, isso acontece no trabalho. Eu dei uma cortada, Lídia, eu não te ouvi. Essa relação de abuso, por exemplo, de você não vai conseguir ninguém melhor, também acontece no trabalho. Você não vai conseguir trabalho melhor. E aí, nesse período de pandemia, por exemplo, tem um monte de gente trabalhando pra caramba com medo de perder o emprego. Sim. Muita gente que tá, tipo, sem tirar a hora de almoço, sem a pausa do cafezinho que você parava, que ficava meia hora fumando cigarro, tomando um cafezinho. As pessoas não fazem isso em casa. Porque acha que se não tiver online o tempo inteiro, é tão instável, a insegurança é tão grande que as pessoas estão... Medo de perder. Sim. E o medo de perder aí também expande para as relações, né? Sim. Passando para próximas perguntas. Deixa eu ver se eu acho mais leve ou não. Bom, a gente tem vários cenários, né, no meio da pandemia. A gente tem quem tá solteiro, tem quem tá namorando e casou sem querer, quem tá namorando e agora tá à distância. Então, já que é dia dos namorados, falar de quem tá num relacionamento. É tempo de fazer o quê? É difícil diagnosticar se realmente tem uma crise ou se as coisas estão meio estranhas porque a doença tá demais. Sim, é muito difícil. E o que eu gosto de falar é porque a gente é tomado a ver um ponto só. Então, a gente não está acostumado a ver o bom e o mal, que na psicanálise a gente chama de ambivalência. A gente vê só o bom ou só o mal, no geral. Nesse momento, cara, as pessoas estão só vendo o mal. Então, tipo, beleza, tô aqui, tô confinado, vamos supor a galera tá na mesma casa. É a louça, é arrumar aquelas coisinhas do dia a dia, você só vê isso. E aí isso toma uma proporção maior? Ou não, peraí, o que eu tô vendo é muito diferente do que eu quero pra mim, do que eu espero pra mim. A dica que eu dou, e aí é uma dica, psicanalista costuma não dar dica, mas, né? É conversar.
Conversar. Fala, gente. Fala, conversa, expõe. Olha, eu me sinto desse jeito quando acontece a outra coisa. Porque as pessoas já falam acusando, né? Não acusa. Como é que você se sente naquela história? Que parte daquilo tem a ver com você? Que parte não tem? Pondera, é um momento de moderação. É ceder, a coisa que a gente não está acostumado a fazer. Dica para casais, eu acho que é isso, a partir da conversa, e aí entender o que é o seu desejo, o que é o desejo do outro, o que o outro pode fazer, o que eu posso fazer. É uma relação, é via de mão dupla, não é eu desejo, tem que ser assim, do meu jeito, senão acabou. O olhar, assim, ou pensar antes, porque às vezes também qualquer coisinha a gente já quer logo partir para uma DR, né? É um negócio pequeno, já ir lá jogar na cara da outra pessoa. Será que às vezes pensar antes também? Será que é porque eu não tô chateado com outra coisa? Será porque a convivência tá demais? Antes de transformar tudo em DR? Então, eu acho que a dica é entender o que você sentiu. É o tempo de você refletir sobre tudo isso. É DR, não é? Tô só querendo ser implicante. Brigar é a forma que eu entendo por amor? Essa é uma... Quantas crianças só receberam a atenção dos pais na hora da briga? É esse o registro que ficou. Aí veio o mimadinho falando assim, eu quero amor. Não sabe pedir. Não sei pedir, mas eu quero amor. Aí o que eu faço? Brigo. Pô, aquela toalha, não sei o quê, não. E você fala, de onde veio isso? Então, calma. Tá, você quer amor? Eu posso dar amor, mas me pede amor. Nossa, mas só que é difícil, é difícil pra gente entender. É um trabalho, é um exercício. Tudo que eu falo aqui, gente, não acho que vocês vão chegar em casa e pronto, resolvi meus problemas. É um processo, eu falo. Pra analista, é. Difícil mesmo. Agora, falando de outro também, de casal que tá junto, mas não um casal que já estava junto desde antes, né? Os casais, acontece que me encaminham uma matéria de alguns casais que estão entrando na justiça para ver como não entrar naquela história de... como fala quando você quer uma oficina de 2 anos juntos? União estável. Não estável. Depois de 2 anos juntos, desconfigura morando junto, vai completar 2 anos e a galera tá desesperada. E é meio... Não é exatamente de 2 anos, mas é meio a situação. Eu tava num namoro, a gente tem uma cigarra aqui, eu tô no meio da floresta na Bahia. Num namoro que não tava longe de ser um casamento e acabei meio que casando durante a pandemia. E eu brinco que toda eu falo, o relacionamento mudou de novo. Coisas que de repente seriam lá na frente, a gente descobre, assim, num namoro muito novo. Coisas comuns, sei lá, o cara soltou um pum na sua frente. Que é uma coisa de muita intimidade, aquilo já acontece antes, né? Você descobre umas coisas das outras pessoas, né? Não necessariamente defeito, pode ser defeito, qualidade, ou qualquer coisa. Mas coisas que seriam talvez com um relacionamento mais amadurecido você ia descobrir. E a minha dúvida é, melhor descobrir de uma vez ou essa relação tão próxima, forçada, pode acabar destruindo relacionamentos que talvez, se não fosse na pandemia, poderiam... A questão é o que você dá conta, né? Você dá conta dessa desconstrução de fantasia, dessa desconstrução de idealização? Porque é isso, a gente se relaciona com uma pessoa ideal. É psicanálise, gente. Né? Se relaciona com o ideal. Peraí, deixa eu olhar aquela pessoa ali. Nossa, que maravilhosa. Aí só vê ponto em comum. Olha só, ele faz isso. Aí tem uma coisa que ninguém conta, que na psicanálise a gente se envolve e tende a amar pessoas que, tem o que a gente não tem, ou é o que a gente não é e a gente quer ser e admira. Então, sei lá. Caraca, aquela pessoa fala muito bem, eu quero falar muito bem, eu admiro aquilo nela, aí você fica, ai, que maravilhosa, olha como ela fala. Ai, que incrível. Ou então, é a mesma coisa que você, ou tem a mesma coisa que você, e você fala, a gente é muito igual.
gostamos do mesmo estilo de música. Aí você só vê os pontos em comum. Ou ela é e tem alguma coisa que você teve e que não tem mais e que sente falta. Ou, vamos supor, você perdeu toda a grana agora e a pessoa é rica. Você fala, ai, mas ele é rico. Maravilhoso. Ela é rica, maravilhosa. Tô dando exemplos, assim, aleatórios que vieram aqui da cabeça. Então, primeiro desconstrói um pouco dessa fantasia e a pessoa se mostra de verdade quem ela é. É a pessoa que solta pum. Gente, todo mundo solta pum. Infelizmente, a gente faz cocô, pum, xixi. Ninguém acha isso maravilhoso. Tem uns que acham incrível, que eu acho a sensação de fazer cocô assim, ai, meu Deus, maravilhoso. Mas tem gente que não gosta, enfim. A questão é, você começa a ter que lidar com o outro real, o outro de fato, aquela pessoa que está se mostrando no dia a dia da convivência. E você também. Em algum momento isso vai acontecer. A gente tem que ficar sempre recomeçando, né? Sim. E aí, como eu falei, a oportunidade de conversar, de trocar, acaba sim tendo um pouco mais de tempo. Quem não tem família tem um pouco mais de tempo em casa. Eu sei que pessoas que têm família em casa, a rotina deve estar um caos. Não é o meu caso. Mas você acaba tendo uma proximidade de olhar essa outra pessoa com as qualidades e defeitos, com amor e ódio. Você ama, às vezes você odeia aquilo que o outro fez, não o outro necessariamente, né? E entender que o amor e ódio não são oposição, a oposição do amor seria a indiferença. O ódio é uma gradação ali, né? Não sei se te respondi, falei tudo. Respondido, amém. Uma outra pergunta, agora me dirigindo aos solteiros. A gente já estava há algum tempo num cenário de se ir mais digitalmente, né? Com os aplicativos, manter um flerte por WhatsApp e tal. Há quem diga que a pandemia está acelerando os cenários, né? Aí eu pergunto, é possível se a distância? Sim. A gente se apaixona. Primeiro que vamos pensar, apaixonar vem de patos, vem de patologia. Então, o apaixonamento é um processo meio patológico, meio de entorpecimento, assim. Você fica totalmente envolvido, é mágico. Aquela pessoa é capaz de solucionar todos os problemas. É aquela relação ideal que eu acabei de falar. Então, claro que é óbvio que é possível você se apaixonar por uma pessoa que você está vendo, ainda mais hoje, que você vê, você fala, falta só sentir o cheiro e tocar a pele. Toda essa idealização de quem a pessoa te conta ser. Sim. Talvez você se apaixona. Né? Porque no digital a gente consegue esconder os defeitos, a gente consegue mostrar só o nosso melhor lado, né? Uma versão que a gente não consegue segurar na vida, no mundo real, a gente consegue construir uma outra persona, né? No digital. Sim, e a gente vai construindo personas em todos os lugares nos quais a gente se relaciona, né? O digital é um deles. E, gente, o que é uma balada se não um Tinder? Você tá lá, você tá olhando. Ah, gosto, não gosto, quero, não quero, pegaria, não pegaria. Ai, botou a mão no nariz, não curto. Ah, ó, eu sou bonitinho. É a foto mais assim, mais assada. Ou, sei lá, tem foto com isso, eu não gosto. Tem foto com aquilo, eu gosto. É a balada dos tempos modernos. Tá tudo bem. Tem gente que está se encontrando, os aplicativos seguem funcionando. Esse é o único recurso que o indivíduo conseguiu para lidar com a situação, beleza. Não estou eu aqui para julgar do tipo, é época de distanciamento social, você não pode sair de casa. Gente, são 3 meses. Imagina, esse desejo vai para onde? Esse tesão vai para onde? Então, não estou aqui. Eu falo que a psicanálise é esse ambiente livre de julgamento. Então, não sou eu que vou falar, você furou a quarentena. Mentira. Inclusive, para os meus pacientes que querem fazer alguma coisa, falam, não estou aguentando mais, eu vou surtar. Eu falei, sai de casa. Então, não estou aguentando mais, eu preciso transar. Transa. Ah, mas o aplicativo está aí para quê? O contatinho segue lá. Aí a galera vai para nude, sexo virtual. São as formas de liberar esse tesão que a pessoa encontrou como recurso e se tá saudável, tá valendo.
Sim. É a história da... Nessa situação, a culpa, ela fica maior ainda, né? Porque a gente já tem nessas situações de encontrar, conhecer, deu match no Tinder, já vai logo encontrar. Vem um monte de culpa, né? Agora tem outras culpas. Tá furando a quarentena, pode se contamine, que contamine os outros. Fica, tudo é mais, né? Gente, a culpa. Se eu pudesse fazer, eu rasgava a culpa e falava assim, ó, tá todo mundo liberado da culpa. Porque a culpa prende muito a gente, assim, é uma coisa que eu trabalho muito no setting psicanalítico, é tirar a culpa. O povo chega, é quase como se fosse uma mochila de camping, que você vai esvaziando, você vai vendo até o ombrinho relaxar, assim. Porque é isso, assim, culpa do quê? Ah, furei a quarentena. Conseguiu fazer diferente? Não. Então, é o que temos. Ah, mas e se eu me contaminar? Já se contaminou? Não. Então, calma. Vamos devagar. Uma coisa de cada vez. O que que te faz colocar sua vida em risco a ponto de furar a quarentena para transar? O buraco é bem Que mais parte? embaixo. Gente, é sempre mais embaixo. A gente podia fazer ampassão, mas eu não alivio, não, tá? Ai, gente, tô amando. Vou sair daqui já querendo contratar. Ó, estou atendendo online, fiquem à vontade. Amiga, como funciona isso? Não, amiga, não, mas eu tenho ótimas parceiras para indicar. Uma pergunta. Ah, que pena. Mas vou passar para a pergunta. A pergunta que eu tinha você já respondeu. A história do esperar, porque estava tudo muito, não fácil, mas rápido, né? Precisa de entrega, precisa de comida entrega, que é feito na palma da mão. E agora a gente está esperar por uma série de coisas para a pessoa que você está conversando, para, enfim, aprender. A gente vai aprender com a quarentena a esperar mais, ser mais seletivo, a estar um pouco mais antes de agir? Ou vai sair todo mundo depois da quarentena liberado, sem pensar mais em nada? Eu acho que vai ter a galera que vai sair liberado, não vou pensar mais em nada, eu quero, porra, foda-se. Não sei se pode falar palavrão nessa marca. E tem a galera que vai ficar mais de boa, assim. A questão é, a quarentena não opera milagres. Não é assim, ai, gente, entrou na quarentena, ó, agora meus problemas estão resolvidos porque eu tive tempo para refletir, entendi todos os meus mecanismos de defesa, as minhas faltas, reconheci meu desejo e vou sair daqui pleníssima. Não, isso chama análise, não chama quarentena. É uma oportunidade, sim, de refletir, de avaliar o que você usava daquelas sublimações sociais. Às vezes você ressignificou isso. Então, sei lá, pedia delivery sempre, tinha um puta prazer em pedir delivery, comer comida de restaurante, ótimo. Cara, só que agora eu descobri que tem uma feira na frente da minha casa, isso é de fato, tem uma feira na frente da minha casa, e eu tenho cozinhado e tá sendo ótimo também. Beleza. Talvez você vai seguir pedindo delivery naquele imediatismo. Se você resolveu internamente de outra forma e não sente mais necessidade daquilo, ok. Só que tem gente que tá doido para voltar ao estilo de vida anterior. E tudo bem também. Porque é muito difícil a gente avaliar. Tem gente que tá super bem dentro de casa, porque vive num ambiente saudável, num lar sem relações tóxicas, tem espaço, tem sol. E tem gente que tá com 5 pessoas, 3 crianças e 2 cachorros em 4 cômodos. Então, você fala assim, as mesmas oportunidades que a gente teve de refletir e de, sei lá, agora eu não trabalho pela manhã e eu passo a manhã estudando porque eu não tenho mais o tempo de deslocamento, é muito relativo, varia muito de caso para caso. Então, eu acho que quem se dedicou a aproveitar esse tempo, quem conseguiu aproveitar e fazer disso essa forma de reavaliar prioridades, de reavaliar o próprio tempo pessoal, isso, ok. Quem não conseguiu e que está com a outra demanda, ok também, vamos olhar. Então, eu acho que vai ter o dos dois.
Vai ter gente que vai ter medo de sair de casa. Sim, exatamente. Faria, né? Sim. Uma pergunta aqui que na verdade era minha, e aí várias pessoas perguntaram pelo perfil da Librand. A história da diferença entre carência e desejo. Se fica mais complicado durante o período entender o que é carência, o que é desejo. E aí eu não sei o que você até me mandou uma mensagem. Qual era, na verdade, a minha pergunta? E aí queria que você explicasse pra gente qual é a diferença e se fica mais difícil agora a gente diagnosticar o que é um, o que é outro. Existe uma diferença. Eu anotei aqui porque, como muito específico, a gente fala do desejo de... Popularmente é o tesão. Qual é o seu tesão? Onde está seu tesão? Ah, meu tesão está em acordar às 6 horas da manhã e correr 20 quilômetros, nadar outros 10. Ótimo, é o desejo. O que eu gosto de comer lasanha, meu prato preferido, desejo. Impulso incontrolável, ele te dá a sensação de perder o controle. Muita gente tem medo de desejar porque fala, nossa, eu vou perder o controle. Que tem totalmente a ver com se envolver, apaixonar, transar e gozar pra caramba, tem a ver com perder o controle, tem a ver com dar vazão a esse desejo. Na psicanálise a gente também chama de libido, enfim, não preciso entrar em termos técnicos. Mas se a gente for usar uma palavra assim, bem popularzona, eu iria pelo tesão. Sabe assim, puta tesão, nossa, faria aquilo, não sei o quê. Se a sensação é essa, isso é desejo. Estou frustrado, estava com a expectativa de acontecer alguma coisa, me frustrei. Também é algo que denuncia o desejo. Tipo, queria sair com aquela pessoa, ai, tá saindo com outra. Putz, fiquei frustrada. Tava ali seu desejo. Fiquei indiferente. Ah, era só mais um. A carência é algo humano. Então, o E eu desejo chamo ela... é sempre outro, né? Uma coisa externa, uma coisa que não tá aqui dentro, né? Fora. É isso? Acho A que carência, sim, acho que a gente... a minha compra leiga é assim, deseja sempre pela outra coisa, aquilo que você, né, que você tá falando, que é incontrolável. Carência não tem nada externo, um vazio, um buraco que você sente, que você pode fazer isso tudo que você tem desejo. Você pode fazer 500 vezes. Continua sentindo o mesmo. A carência é da falta. A gente fala da falta. E eu chamo de humanice. Eu falo, isso é humanice. Porque as pessoas falam, é normal. Sim, gente, é muito normal a gente ficar carente. A questão é o que a gente faz com a carência? Que lugar a carência está assumindo? Em muitas relações, ela é exclusivamente baseada na carência. Eu tô aqui carente, eu quero atenção, eu quero ser olhada, eu quero ser olhada. Então, eu quero ser amada, eu não estou disposta a amar. Isso é muito interessante. Então, para mim, porque falta em mim. É como assim, uma fome eterna. Vem me preencher, vem me alimentar, me dá esse amor, me dá essa atenção, me dá esse olhar. E o desejo habita outro lugar, é o que eu quero, o que me move, o desejo que move a gente. Do desejo tem agressividade, você precisa de... Cara, pra você transar, pra você gozar mesmo, você pensa, tem que ter agressividade, a gente batendo com gente. Por isso que criança não devia ver adulto transando nunca, porque eles veem aquilo como porradaria. O que a gente vê de UFC é a interpretação da criança do sexo dos pais. Sim, é agressivo, né? É muito agressivo. Então, para o desejo se realizar, você precisa dar conta dessa agressividade. E tem muita gente que não dá conta da agressividade. Já a carência Então, tem de passiva. olhar só a carência. A carência, sim. Eu posso dizer que sim. Talvez, sim. Os dois podem andar juntos. Você não precisa falar assim, ou eu transo violento ou eu durmo de conchinha. Não é isso. Agora a questão é, você sabe em que lugar você tá? Você tá indo com alguém para transar violento enquanto você quer alguém para dormir de conchinha? Ou você Sim. quer alguém para dormir de Então, conchinha? um amor, né? Que você quer amor, mas na verdade é porque você tá carente. Ou você tá com tesão e aí você alimenta, na verdade não ama. Aí vira uma grande bagunça, né?
E assim, entendendo que os sentimentos evoluem, como você falou, as relações evoluem. Não é, gente, se a conta fosse fácil, beleza, aqui tem amor. 30% de amor, já dá para eu me relacionar. Deixa eu ver, a Bruna perguntou, existe uma carência que seja de fato pela falta do outro? Ou é sempre algo da falta em você e no fundo deveria ser preenchido por você? Sim, no fundo deveria ser preenchido por você. Mas é comum a gente se sentir carente. A questão é o que eu faço com ela, Bruna? Se eu pego essa carência e falo, eu preciso do outro, sem o outro eu não existo, ou eu reconheço, nossa, eu queria um abraço agora, eu queria um carinho, putz, tô sentindo falta de um cafuné. Gente, tá todo mundo sentindo falta de abraço. Quem tá sozinho, cara, tá sentindo falta de contato físico. Nós somos seres dos contatos físicos. Então, essa carência aparecer, tá suave. Tá tranquilo. Isso que você não quer dizer que não possa evoluir, porque às vezes sim, a gente pode começar um relacionamento por tesão ou por carência e isso se tornar outra coisa, né? Não quer dizer que é isso, né? Então, sim, que é quando você identifica seu desejo. O outro tem condições. Meu desejo é uma relação assim, parará, parará. O outro, eu também. Gente, quem não começou a namorar alguém que saiu do Tinder para dar uma transada? Sim. Uma coisa que eu converso muito com as minhas amigas é que tudo bem isso, mas tem a questão do timing, né? Ok, os dois começaram, às vezes, um por carência e por tesão. E aí, se para as duas pessoas evolui para um sentimento, né? Para amor, ótimo. Agora, o problema é quando evolui só para um lado, né? Para um evolui do tesão para sentimento, o outro não, tá só carente. Aí que dá. No fundo, o diálogo, né? E o diálogo, porque assim, hoje em dia o que a gente vê muito é de pessoas que entram em relações e não vamos combinar nada, vamos deixar fluir. Gente, o deixar fluir gera muita instabilidade, gera muita insegurança. O deixar fluir, você fala, mas peraí, tô, não tô, é pra ser monogâmico, não é, a gente pode sair com outro. Alinha essa porra, gente. Senta e conversa, assume essa maturidade, fala assim, só quero transar com você. Olha, não, tô aberta para ver o que vai acontecer. Hoje eu não tenho uma resposta. Hoje penso isso, amanhã posso mudar de ideia, não sei, mas hoje o que eu penso é isso. Tá aberto a mudar. Porque a gente vê muito, não quero me envolver. Não quero me envolver, não quero me envolver. Aí a psicanálise não escuta, não. A gente escuta, eu quero me envolver, eu quero me envolver. Agora, qual é o medo? Perder o controle? Porque a galera é tudo do controle, né? Nunca vi uma sociedade tão do controle. Todo mundo quer saber o que vai acontecer, o futuro, como é que vai ser, de que jeito vai ser. Então, eu quero me envolver ou eu quero namorar. A gente quer se envolver se aparecer alguém. A gente quer, né? Se envolver, né? Depende do que aparece, né? É uma doideira isso. Tem mais uma pergunta ali. Alguém está com vontade de sentar numa mesa de bar com essa mulher? Gente, recomendo fortemente. Gente, olha, o bar da clínica tá aberto, a sala é virtual, mas a gente fala isso nas sessões também. Os pacientes meus já andaram circulando por aí. Acontece isso. Oi? Acontece isso, tomar drink na sessão? Pode. Gente, o paciente pode tudo. Café, depende, tem cliente igualzinho. Os pacientes podem tudo, fumam, que agora não tem a clínica, então eles fumam durante a sessão, bebem, tomam café. Tem gente que desliga a câmera, tem gente que liga a câmera. Eu geralmente é água e café e vambora. Quanto tempo será que está aqui? Porque o Instagram derruba, né? Se der uma hora, ele derruba. Não podemos Eu tô sem relógio. Deixa eu ver aqui. Acho que foram todas as perguntas, gente. Alguém tem alguma pergunta? Eu quero toda semana. Podcast, tudo. Deixa eu ver se eu anotei mais alguma coisa que...
Ah, uma dica para Amanhã é dia dos namorados. Tem gente que... Se você tiver uma dica para amanhã, desliga o celular. Amanhã. Então, ó, amanhã, faça o que você tiver com vontade de fazer e esteja presente. Eu acho que essa dica, o que a gente pode falar é viva esse momento. A gente está com muita insegurança, a gente está com muita incerteza. E ficar pensando no que vai vir, o que pode ser. Ah, mas se a gente não tivesse numa quarentena, eu estaria fazendo tal coisa. Gera muita ansiedade, ou talvez a expectativa. Então, se concentra no presente. Se você tá com um namorado ou namorada e vai celebrar junto, esteja junto. Se vai celebrar à distância, esteja à distância. E entenda que se você não tem namorado ou namorada, tá tudo bem. Tá tudo bem. Você não precisa de alguém para existir enquanto ser humano, apesar disso ser fundante. Você não precisa de uma pessoa do seu lado. Você pode existir através das pessoas que convivem com você. Não precisa ser fisicamente, você pode existir também no virtual. A gente estudou isso na faculdade, o meio é a mensagem. A gente consegue passar a mensagem através de um vídeo, a gente consegue passar afeto, a gente consegue passar acolhimento. Dá para perceber isso porque a gente está no setting psicanalítico e tudo que acontece dentro da clínica também está acontecendo no virtual. Quem está disposto a mergulhar tem uma grande oportunidade de se identificar, de quebrar muita idealização, de poder olhar. É um momento de diálogo, de sentir, de ouvir o outro, de se ouvir. Aproveita essa oportunidade de crescimento, né? Porque o que eu não tolero em mim, eu não tolero no outro. Então, a partir do momento que eu viro mais tolerante comigo mesmo, eu viro mais tolerante com o outro. Quando eu começo a me amar mais, eu começo a amar mais o outro. Essa é a maturidade, a evolução do que a gente fala do amor, assim. De fato, a gente precisa olhar pra gente, a gente precisa cuidar da gente para a gente estar apto a olhar para o outro, a cuidar do outro. Maravilhoso. Não sei, acho que foi. Alguém fez uma pergunta sobre ser sincero e colocar as cartas na mesa. Será que vale a pena com quem conhecemos há pouco tempo também? Camila, depende muito da relação e da abertura que você tem, assim. Agora a questão é, o que te impede de se expor? Que insegurança está por trás? Vou fazer só umas reflexões aqui, não quero expor ninguém, mas assim, o que te impede? Qual é o medo? Né? Porque se existe um porém, existe um receio. Então, olhar isso, porque às vezes a gente fica segurando muita coisa, o outro segura muita coisa, e aí ficam os dois ali, ai, peraí, mas quem vai baixar a guarda? Não é uma disputa, né? É uma relação. E eu que esqueci meu anel de namoro. Comigo mesmo. Amei esse anel de namoro. Comigo mesmo. Gente, esse foi o presente de namorados para as clientes da Librand. Espero que vocês tenham gostado. A live estava no IGTV. Então, se vocês quiserem presentear outras amigas, acho que vocês podem encaminhar a elas. Vai ser um belo presente, um presente para si também, assistir depois. Obrigada para quem assistiu. E com a Yasmine, conheça o trabalho dela. Só clicar aí no perfil, tá aparecendo aí em cima dividido. E também, se alguém quiser que a gente encaminhe no WhatsApp, por DM. Obrigada. Isso. Muito obrigada, Lid, pelo convite. Obrigada, eu amei, foi uma delícia. Eu também amei. Curiosamente, quando a Lidiane me chamou, ela falou assim, é a Librand, me mandou o perfil. E eu falei, nossa, a marca é de Petrópolis? Eu sou de Petrópolis. Nasci em Petrópolis e fiquei lá até entrar na faculdade. Obrigada, Nath, pelo convite. Imagino que sejamos conterrâneas. Quem quiser conversar comigo, tiver alguma dúvida, ficou assim, tô com essa insegurança, não quis postar aqui, fala comigo no privado. Quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho, eu geralmente agendo uma entrevista gratuita para que a gente possa conversar e que você possa me conhecer enquanto profissional, porque aqui eu estou falando com vocês e é diferente da forma como eu trabalho. Mas fiquem à vontade, entrem em contato, tá aí. Qualquer dúvida, qualquer angústia, e manda ver. Pode mandar mensagem. Beijo, gente. Obrigada.